Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Garibaldi, sou psicólogo, sou formado desde 2014, então já tenho uns 9 anos aí de caminhada. Sempre atendi crianças, adolescentes e adultos, mas desde o início o meu foco, o meu objetivo sempre foram as crianças, né? Falando um pouquinho do autismo, eu brinco que o autismo acabou caindo nos meus colos pelos meus pacientes, pela demanda que estava batendo aqui no meu consultório. Então, por meados de 2019, eu tive os primeiros pacientes, que veio inclusive de indicação, que estava com outros profissionais, e que essas crianças não estavam tendo evoluções. Então, a partir daí, me acendeu uma luzinha de procurar um pouquinho melhor entender esse diagnóstico, o porquê das comorbidades, o porquê que essa criança respondia de determinada maneira, o que elas não conseguiam fazer para evoluir, os jogos que antes com as outras crianças tinham uma boa influência, as crianças acabavam reproduzindo, né? E aí eu acabei entrando nesse mundo do TEA. Bem, e de tantos pacientes que já passaram aqui pela clínica, eu tenho uma história que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, não tanto o lado do paciente, né, pelo sigilo profissional, mas o que essa história de fato impactou na minha vida como profissional. Eu atendi uma paciente, uma criança, e ela tinha muitos comportamentos rígidos, tanto perante a família, como com a escola. Já tinha passado por umas 3 ou 4 escolas dentro de um ano. E essa família chegou no meu consultório com uma questão muito pedagógica, né? O que um psicólogo poderia fazer para que essa criança tenha melhor qualidade de vida. E aí, de princípio, eu já tinha feito algumas capacitações do ABA. E aí, quando me acendeu uma luzinha de falar, vou me especializar nisso, porque essa paciente, de fato, ela precisa de algo a mais. Foi quando eu fui explorar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de especialização no assunto. Foi quando me acendeu uma luz. E eu brinco que essa luz, esse paciente ficou comigo durante alguns anos. Inclusive, foi uma paciente minha que eu resolvi fazer neuropsicologia por conta dela, por conta do seu diagnóstico, de um diagnóstico errado, pela aceitação da família não aceitar um diagnóstico. A família manipulou um pouco os resultados para que aquilo acontecesse de acordo com que a família se sentia preparada no momento. Então eu brinco que foi um estudo de caso da minha vida, né? Não somente a transformação do paciente, mas também da minha. Por quê? No início foi de fato uma demanda escolar, não foi algo a mais. A família precisava daquilo naquele momento, né? E aos poucos eu fui entendendo um pouquinho das estereotipias, como que ela conseguia se regular naquele ambiente escolar, como que ela era na cultura da igreja, porque na cultura da igreja não tinha tanto esse requisito, e aí a família ficava naquele peso, mas entretanto, os poréns da vida, do cotidiano. E aí veio com a neuro, né, o diagnóstico fechado, depois de um tempo, ficou em 2 anos de investigação. Depois a neuro de fato fechou o diagnóstico. E aí, como em algumas coisas ela era muito boa em algumas demandas e outras não, era o que a gente ficava em dúvida desse possível diagnóstico. Ela foi fazer a avaliação neuropsicológica, fez 1, 2. Na 3ª avaliação que bateu na minha mesa, eu falei, olha, eu preciso entender disso daqui. Eu preciso explorar esse lado, mas não somente da gente colocar essa avaliação debaixo do braço, mas pra gente entender. A gente não precisa de um diagnóstico pra gente colocar isso como ferro a fogo na cabeça das pessoas e a gente não fazer com que eles são capazes. A gente só precisa de um bom diagnóstico para a gente saber o melhor método de intervenção. O que a gente precisa para aquela intervenção? Por que a gente precisa de um laudo,
né? Vamos pensar dessa maneira. A gente precisa de um laudo para a gente saber se a criança precisa de um rastreio como TO, uma equipe multi, né, como TO, como fono, psicopedagoga, talvez físio, psicopedagoga, psicólogo, talvez nutricionista. Tem tanta demanda que a gente precisa disso, a gente precisa entender o porquê que essa criança precisa disso. A gente precisa, às vezes, lutar com a escola, que a gente precisa de um apoio dentro da escola. E que não é tão simples. Por isso que serve um diagnóstico. Agora, a gente só não pode colocar a criança como um incapaz, porque ela pode nos surpreender. Quando a gente fala assim, a gente tem um autista, tá? A gente tem dois pilares com um contraste muito grande. Eu tenho aquele que tem uma hiperdotação, que sabe muito bem, e eu tenho aquele outro diagnóstico daquela criança que tem muitos atrasos. Mas aqueles atrasos não é o atraso da mesma faixa etária, é aquele atraso inferior. Então, um possível diagnóstico é mais ou menos para isso. Hoje, quando perguntam assim para mim, Bruno, você se considera um bom psicólogo? Eu me considero. Por quê? Eu, em vista de outros amigos de profissão, eu vou sempre pela qualidade de vida. O que esse paciente precisa como qualidade de vida? Não é algo que eu espero, que a família espera, mas como que esse paciente vai ser dependente? O que ele precisa? Como que ele precisa agir no meio que ele está, no convívio que ele está? Qual é a adaptação que a gente precisa fazer para aquele paciente dentro da escola, ou dentro dos seus amigos, dentro da onde você mora, com os seus familiares? Qual é a rigidez desse comportamento? Porque às vezes eu, como profissional, não preciso explorar um lado pedagógico, sendo que não é uma de convivência do dia a dia dessa criança. Sendo, lógico, vai ser importante ele passar de ano? Vai. Mas o porquê que essa criança é importante está dentro da escola? Quais são a outra visão que a gente tem dentro da escola? Qual é a outra visão que a gente tem perante os outros ambientes sociais? Então eu acho que a gente precisa ir mais pela qualidade de vida que esse paciente traz, como que ele traz isso pra gente. Às vezes é uma autonomia muito simples para mim, mas é uma dificuldade muito grande para eles. Eu vou contar uma, entre aspas, que aconteceu comigo essa semana, inclusive. Eu tive uma criança de 4 a 6 anos, mais ou menos por essa faixa etária, e a mãe disse assim pra mim, Bruno, essa criança chorou muito na quarta-feira. Então eu falei pra ela chorou muito porque foi a dor maior que ela já sentiu. Ela não chorou muito aleatoriamente. Teve alguma coisa que de fato desencadeou uma crise e a gente precisa verificar isso para uma qualidade de vida. Então às vezes quando fala assim pra mim, mas a criança chorou muito, tá? Ela chorou muito hoje porque é a dor maior que ela conhece. Não é algo tão... E aí a gente foi parar para analisar. E a mãe, depois analisando, a mãe entendeu que de fato mudou e o que desencadeou tudo aquilo lá foi porque simplesmente a professora mudou todos os alunos de carteira. Então na cabeça dela já tinha um mapa de sala onde cada um sentava. Às vezes é uma mudança que para nós é pouca, mas para eles não. E aí eu dei um exemplo muito grande para essa mãe, foi na hora que ela falou para mim, Bruno, de fato é verdade. Falei, mãe, você lembra antigamente, na nossa época, quando a gente ia comprar uma televisão, um televisor, a gente chegava nas lojas e tinha cada loja, cada televisão com uma tela diferente? Era a cabeça da sua filha na aula. Você lembra que você tinha que manter o foco em uma TV só pra você entender o que estava falando? Quem é das antigas vão saber. Era mais ou menos isso que aconteceu com o seu filho. Então, todas aquelas telas que a gente precisava manter o foco apenas em uma, foi o que de fato aconteceu com essa criança nessa semana. Então às vezes a gente fala assim, Bruno, a gente precisa entender melhor? A gente precisa, mas só que a gente precisa entender e passar alguns exemplos que a mãe talvez já passou para que ela entenda um pouco o filho. Na hora que eu
dei esse exemplo pra ela, ela começou a dar risada e falou assim pra mim: Bruna, eu te confesso que eu não gostava muito de comprar a televisão e de passar muito por esses setores, porque às vezes a mãe não conseguia manter muito foco. Eu falei: olha, você tá vendo? Que é um exemplo que eu tô te dando, que é algo que pra você conseguiu superar. Agora você imagina isso na cabeça da sua filha, onde todas as telas de repente não tá mais no mesmo canal, porque aquilo ela conseguiu se concentrar, ela conseguiu manter o foco. Agora, quando você muda todo mundo de lugar e aquele mapa, ela precisa de um período de adaptação. E esse período a gente fez com que ela interrompesse. Esse período a gente queria que ela pulasse, sendo que a gente não tem como pular. Não tem como a gente ver. Ah, é só uma adaptação? É só uma adaptação. É muito difícil eu julgar que vai ser uma semana, que vai ser um dia. Vai depender do emocional que essa criança tá. Ela tem um comportamento muito rígido, então se ela tem alguns comportamentos muito rígidos, automaticamente ela vai demorar um pouquinho mais para aceitar essa mudança. Ela precisa dessa mudança, ela precisa talvez de fato. Só que a gente precisa ver que a criança também precisa de uma adaptação. Como tudo na nossa vida, nós precisamos de uma adaptação. A gente, como adulto, a gente precisa de uma adaptação no nosso trabalho, quando a gente vai para um emprego novo. A gente precisa de uma adaptação quando algo na nossa casa muda também. Então essa criança também vai precisar de um período de adaptação. Por que que com a criança precisa engolir o choro e a gente precisa fazer com que ela fique bem, sendo que às vezes a gente também precisa de um tempo pra gente se organizar e pra gente se adaptar? Isso é comum, isso faz parte nosso do dia a dia. Então aqui no meu consultório eu prezo muito pela qualidade de vida. Às vezes é fácil, eu sempre brinco que não é. Mas quando a gente encara a realidade de uma forma mais tranquila e quando a gente dá alguns exemplos da vida do cotidiano, as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Eu gostaria de fazer um pedido para os pais. Cuidem bem dos seus filhos, permita com que eles cresçam, permita com que eles evoluam. Isso faz parte de um processo, né? O processo é difícil para algumas mães que talvez estejam vendo esse vídeo e sejam iniciantes. Eu sei que no começo é muita coisa para pensar, muita coisa para estudar, é muito profissional para levar. Só que a caminhada, ela é difícil. Eu confesso que eu sei o seu convívio do dia a dia. Eu sei que não é fácil. Às vezes abrir mão de você e se doar muito pelo seu filho. Só que pensa que nesse momento ele precisa de você. E é nesse processo que você vai estar com ele. E pode ter certeza que ele vai te surpreender. Talvez ele não vai ter aquela expectativa que você queira, mas ele vai te surpreender de uma outra maneira. Talvez aquilo que você criou é só seu.